Boa noite, amigos. Muito bom estar novamente na casa de Itajubá, podendo compartilhar com vocês ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. E nesta noite nos cabe falar dos itens de 1 a 10, do 18 e do 19 do capítulo 8º, bem-aventurados os puros de coração. E lá no começo está: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quase todos nós possuímos objetivos a serem conquistados. Objetivos profissionais, objetivos familiares. E digo quase todos porque algumas pessoas, por circunstâncias particulares e próprias delas, transitam neste momento da sua vida sem essa possibilidade de ter um objetivo que entenda e vá atrás, conquistar. Mas qual que será o principal e o maior objetivo que devemos ter para nós? Quantos de nós já têm essa resposta? Ingressar no reino de Deus, ver a Deus, são citações constantes do Evangelho. E por que será? Por que será que o Evangelho ressalta, constantemente o ver a Deus, o ingressar no reino de Deus? É porque esse é o nosso principal e maior objetivo. É onde a evolução nos leva. É a essência da vida. Mas quantos de nós será que já tem essa percepção e entende esse fato, Os objetivos que procuramos conquistar no decorrer do nosso dia a dia, da nossa vida, a gente pode considerar que sejam objetivos momentâneos, porque eles são objetivos deste momento pelo qual nós passamos. E eles são contribuições a se chegar a esse objetivo maior. Que é o quê? Que é exatamente ver a Deus, ter a compreensão de Deus. Essa é a grande importância da vida. Quando a gente começa a ter a noção desse fato, a vida começa a mudar para a gente. Porque a gente vê aquela luz que procurava há tanto tempo e ela estava lá e a gente não via. E quando a gente começa a ter noção disto, não que a nossa vida ela vá mudar drasticamente, mas a gente começa a redirecionar algumas coisas que até então para a gente eram significativas e importantes e começar a priorizar aquilo que de fato é importante. Coisas que nos levem mais rapidamente a esse objetivo maior, a esse objetivo principal. A gente começa a redirecionar a nossa vida no sentido de começar a valorizar o sentimento. Mas, quanto a essa questão de ver a Deus, será que conseguimos ter essa compreensão? E aí existem duas questões no Livro dos Espíritos que Kardec formulou: a espiritualidade. A questão de número 10, Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a espiritualidade responde: não, falta-lhe para isto o sentido. Falta-lhe para isto o sentido.
É interessante a gente compreender aqui que quando a espiritualidade fala falta ali para isto sentido, é na questão da humanidade comum. Porque é certo, e a gente tem conhecimento, que os espíritos hierarquicamente mais evoluídos, eles já começam a ter essa compreensão divina. Né? Agora nós, né, seres humanos da esfera comum, a gente ainda está muito longe de ter essa percepção de como que será Deus. Né? A gente, por mais que a gente tente imaginar, estamos muito longe de ter essa compreensão. Mas será que a gente um dia vai ter essa compreensão, ver a Deus? Bom, a própria frase inicial do capítulo nos remete a que sim, né? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E na questão de número 11, Kardec formula: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E a espiritualidade responde: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. E prossegue: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade. E, ainda que sempre incompleta, mais conforme a sã razão. Para ver a Deus, conforme responde a espiritualidade à questão de número 11 do Livro dos Espíritos, é necessário o desenvolvimento moral. E a este desenvolvimento moral estão vinculadas as bem-aventuranças que Jesus propagou no Sermão do Monte. Né? E referente ao capítulo, por que os puros de coração verão a Deus? Os puros de coração são aqueles que pensam e agem e falam aquilo que eles sentem. O coração representando a fonte da vida indica que bom é aquele livre da hipocrisia, da dissimulação. Os hipócritas e os dissimulados são os que ainda têm um coração impuro. Ter o coração puro é uma das condições para se ver a Deus. E o desenvolvimento moral vai nos levar a adquirir essa característica, né? E ela é uma das bem-aventuranças. Nos itens 2 e 18, é aquele item que trata de deixar vir a mim as criancinhas. E por que Jesus utiliza as crianças como um exemplo de pureza? Porque a criança não utiliza de artifícios, né? Ela fala aquilo que pensa, age aquilo que ela entende e imagina, sem hipocrisia alguma. E é interessante observar, né, que às vezes nós como pais, algumas vezes, os nossos filhos já deixaram a gente numa saia curta. Né? Por exemplo, né, a gente está numa festa e de repente a criança: ô papai, aquela lá não é aquela moça lá que você falou que ela é chata? E aí você fica meio que... Né? Ô mamãe, aquela que você falou que fala muito?
E o que a criança está expressando nesse momento? Aquilo que a gente comenta e procura hipocritamente esconder, dissimular. E a criança, num ímpeto de transparência, ela, na verdade, reporta aquilo que é o conhecimento dela, né? Então, são características que denotam o que Jesus, na verdade, estava dizendo. Que a criança, ela expressa aquilo que, de fato, ela compreende e é a verdade dela. A gente depois vai crescendo e vai aprendendo a ser um dissimulador das coisas, né? Fala uma coisa, mas esconde aquilo ali, esconde o que pensa, né? Não fala o que pensa, esconde o que pensa. E dentro desse item que trata do deixar vir as minhas criancinhas, Cristo fazia um chamamento não dirigido, está escrito lá, né? Cristo fazia um chamamento não dirigido apenas às crianças, mas especialmente àqueles que estacionam nos círculos inferiores, onde o infortúnio e a miséria desconhecem a esperança. Jesus atraía para si, para os esclarecer, as criaturas adultas que ainda estavam na infância da inteligência e da compreensão. Não se trata mais de crer por crer e de maquinalmente. É preciso que o homem examine e siga a lei inteligente que lhe revelará que é um ser universal. Mais à frente, no item 7, que trata o tópico pecado por pensamento, é feita uma questão à espiritualidade. Sofremos as consequências de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito? Ou seja, ainda que a gente pense em alguma coisa não boa, mas a gente não executa aquela coisa que poderia ser chata e ruim, ainda assim a gente sofre pelo simples fato de pensar? E a espiritualidade responde: todo mau pensamento é o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento torna-se para ela um motivo de progresso, pois o repele com energia. E um pouco mais à frente, no que trata este item, está lá: a pessoa que nem sequer tem o pensamento do mal já realizou um progresso. E neste campo, muito poucos de nós, né, se enquadramos. De nem pensar o mal. Para aquela que tem esse pensamento mais o repele, o progresso está em vias de realizar-se. Algum de nós já participa desse processo. Ainda que a gente tenha um mau pensamento, mas o fato já de repelir em não executar aquele mau pensamento que vem até nós, já é um caminho para o progresso, já demonstra um progresso, um avanço, né, do nosso espírito. E aquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se satisfaz, é porque o mal ainda exerce nela toda a sua influência. Numa, o trabalho está feito, ou seja, aquela que não pensa sequer no mal, né? Na outra está por fazer, aquela que pensa e executa. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças, ao responsabilizar os atos e os pensamentos do homem. E o item 8, que tem por tópico mãos não lavadas, existe uma passagem onde Pedro pergunta a Jesus sobre uma parábola que Jesus expôs, que não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. E aí Pedro pergunta e pede a Jesus que explique isto, né? E Jesus então diz: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Falando a Pedro.
Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo. O que entra pela boca do homem tem um destino certo e imutável, né? É um processo automático nosso. Mas aquilo que sai da boca é reflexo do que a gente pensa e do que a gente sente. É reflexo da nossa vontade, do entendimento que a gente tem na vida. E é isso que nos faz, de certa forma, impuros, né? E finalizando, muitos de nós já ouviram falar que Gandhi fez uma manifestação sobre o Sermão do Monte. Gandhi não era cristão. Mas ao ele tomar contato com as bem-aventuranças e com o Sermão do Monte, ele expressou o seguinte: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Na medida em que foram sendo mais numerosos meus contatos com os verdadeiros cristãos, compreendi que o Sermão da Montanha era todo o cristianismo. Para aqueles que querem viver uma vida cristã, este sermão me fez amar Jesus. Palavras de Gandhi. Então nós devemos ter muito claro em nós que ver a Deus é o principal objetivo que cada um de nós traz consigo. Até aqueles que, na verdade, temporariamente estão aparentemente sem um objetivo na sua vida, cada um de nós, no momento que Deus cria, já é imputado a semente de ver a Deus, né? De procurar compreender Deus. E as bem-aventuranças, por isso que elas são a sublimidade que são as premissas e as condições de chegar a essa condição de ver Deus e de compreender a Deus. E em ter o coração puro sendo uma dessas características, devemos nós procurar, né, adquirir essa condição, essa capacidade no nosso dia a dia. É certo que não é fácil, né? Aliás, a nossa luta na vida e as conquistas para nos enquadrarmos dentro das características que Deus, na verdade, determina que a gente tenha para ter a possibilidade de o ver e de o compreender. É um esforço que a gente, num determinado momento, tem que se propor a ter, né? Então que possamos nós nos esforçarmos, né, de adquirir paulatinamente essa condição do coração puro, do pobre de espírito, do manso e pacífico, do misericordioso, compreender o bem-aventurado, o aflito. Porque em nos esforçando nesse sentido, Deus e Jesus certamente já vão ficar felizes só simplesmente pelo fato de a gente estar tentando. Porque eles têm ampla compreensão das nossas imperfeições e das nossas dificuldades. Mas eles ficam felizes pelo simples fato de ver o nosso propósito e que a gente tenha esse propósito muito firme em nós. Que Deus nos abençoe.